Últimas curvas para Ayrton Senna. Ele vem pela subida. Mihail Ridazzi aguarda com a bandeira quadriculada. Aí vem Senna na reta. É o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton! Ayrton Senna do Brasil! Ayrton Senna faz a volta da vitória. Lentamente. Ele assume também a liderança do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Largou na terceira posição. O público invade a pista. Ninguém mais segura a torcida em Interlagos. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Papo Amigo Podcast. E hoje aqui eu e Geraldo Dark vamos falar de Ayrton Senna da Silva, ou Ayrton Senna do Brasil. Mas antes eu queria pedir, por favor, para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e também estamos no YouTube agora. Só você ir lá no YouTube que a gente está fazendo alguns vídeos interessantes, num formato meio podcast, mas só que com vídeo ali, com imagens e tal. O último vídeo que saiu foi sobre Ozark, o que a gente achou da série Ozark. E a gente vai fazer futuros vídeos aí sobre, sei lá, qualquer coisa. Pode mandar sugestão via e-mail, papoamigopodcast@gmail.com. Beleza? E é isso. Siga a gente nas redes sociais. E hoje vamos falar dele, Ayrton Senna da Silva. Eu tô com ele aqui novamente, Geraldo Dark. Beleza, Geraldo? Beleza. Hoje nós vamos falar desse herói brasileiro, né? Que é algo tão raro de se ver no Brasil. Herói pra gente e não tão herói pra Flavinho Gomes. Conhece Flavinho Gomes? Não. Ainda bem que você não conhece Flavinho Gomes. Eu vou comentar pra ele. Mais pra frente eu comento sobre esse Ainda bem que eu não conheço aí. mesmo, não. Porque, tipo, senão eu vou quebrar a cara dele. Não, ele fala umas coisas, tipo, absurdas, assim, do Senna. É uma coisa que não dá nem pra acreditar. É youtuber? Não. Ele é um jornalista. Ele... Inclusive, eu assisto um programa da... Jornalista nem é gente. Eu assisto o Fox Sports. E ele, tipo, ele comenta esportes no geral, assim. Mas só que no Fox Sports é só futebol. Então, ele comenta lá sobre futebol. E, tipo, ele fez comentários, assim... Tem até uma entrevista dele comentando sobre o Senna. Eu não sei qual era Era pra uma televisão aí. E ele falou uns negócios lá meio sem noção e tal. Daqui a pouco eu falo mais pra frente aí, mas tipo, esse cara é meio malucão, meio doidão. Não é só eu que detesto ele, não. Tem muita gente que detesta ele, entendeu? É tipo a mãe dele, só olha, né? aí já é demais. O cara não gosta de Senna, provavelmente a mãe dele também não gosta dele. Cara, quem é que não gosta de Ayrton Senna? Não, pro cara odiar o Senna tem que ser um antipatriota, um louco, sei lá, por que não gosta? O único que eu conhecia que não gostava dele era o Alain Prost. Obviamente. Né? Obviamente. E tipo, o cara foi lá e carregou o caixão dele, tá ligado? Pra tu ver como é que é as coisas. Eu, Matheus, aqui tenho 20 anos. Não vi o Senna correr, mas ele é um dos... Sim, tipo, ele é um herói, assim, pra mim, nacional. Entendeu? Pelo significado dele, por ele ajudar inúmeras pessoas sem divulgar. Ficava só pelos bastidores mesmo. Ele nem fazia questão de divulgar. E o Dark, ele é um pouquinho mais velhinho que eu. Desculpa falar isso de novo, Dark. Eu nasci velho. Mas ele viu o Senna correr e certamente gosta muito dele. Mas antes a gente precisa começar do início, né? A gente precisa primeiro falar... primeiro eu queria esclarecer aqui que a gente não vai falar a história dele toda, né, Dark? A gente vai... Só vai falar da Adriane Galisteu, quer dizer, da corrida, coisa mais assim. Cara, o Senna, ele ficou com a Xuxa e com a Galisteu. Tem prêmio melhor que esse? É por isso que ele é herói nacional, cara.
De mulher também você corre atrás ou é só na Fórmula 1 que você tá correndo atrás, Frei? Tô parando de correr atrás. Alguma vez uma namorada sua já disse acelera, Ayrton? Já. Você acha que é por causa de Exatamente. corrida? Tô zoando, É. que isso, gente, que isso. Carregar a bandeira do Brasil, tá maluco? Tá louco? Patriotismo o quê, cara? Aqui, Você vai pegar a Galisteu e dar um Fit 1 no Mille pra ela. Então, eu queria esclarecer aqui que a gente não vai contar aqui 100% da história do Ayrton Senna. Não vamos... porque a gente aqui do Papo Amigo, a gente não leva as coisas tão a sério, assim. A gente conta o fato, conta o que aconteceu, a gente pega um assunto e leva num caminho mais humor, assim, mais engraçado, mais divertido. Tanto pra gente aqui, quanto pra vocês aí que estiverem escutando, né? Então, só pra deixar claro, a gente não vai contar a história inteira dele aqui. Tipo, o Senna, ele desde criança, ele sempre teve o que ele queria, digamos assim, né? Ele sempre... ele nasceu eu não lembro agora, mas ele nasceu numa região, tipo, de classe alta, classe média, média alta, foi criado, né, em São Paulo. Uhum. E o pai dele era um empresário de uma indústria de acessórios automotivos. E a mãe dele era conhecida como a Dona Zazá. Uhum. E o Senna era conhecido como Beco. A família dele chamava ele de Beco. E eu não sei o motivo, se você soubesse, se fala, porque eu Não faço a menor ideia. não sei o motivo. E... Se fosse hoje em dia, ele seria chamado de Beck. Beck? Por que Beck? Porque essas crianças de hoje em dia é tudo maconheiro. Ah, Mas graças a Deus o Senna era um homem de outra época, né? sim. E o Siqueira não ia gostar se fosse Beck. Você maconheiro. Ayrton Beck da Silva. Da cinza. Rimou, tá vendo? Rimou. Ayrton Beck da cinza. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, o Senna, ele teve a família dele, se eu não me engano, tinha uma fazenda. A família dele sempre foi muito rica, cara. Sim, foi ele, rico. assim, ele sempre foi muito rico, muito. Mas ele sempre foi muito simples. Um cara super simples. Entendeu? Mas a família dele, eu acho também, ou você não acha? Sim, A família dele sim. sempre foi muito, muito simples, humilde. A irmã dele sempre foi uma pessoa também muito bondosa, né? Ajudava ele na questão da caridade. Eles não eram pessoas da alta sociedade, assim que se diz, né? Aquela galerinha Shinobi, o pessoal ali do Leblon, né? Do Rio de Janeiro. Ou de Cobertura do Caraí, Leblon. Niterói, né? Tipo, uma galera, se tiver gente de Caraí agora ouvindo a gente. Tamo fudido. Mas beleza, tudo bem. O pessoal de São Gonçalo é maior, então eles vão gostar. Tem mais gente de São Gonçalo. Tá querendo me zoar, pô? Eu amo São Gonçalo, gente. Curte aí. Eu amo São Gonçalo. Vive lá no Pedrinhas, tomando litrão com o Nancy. E falando em Nancy, a mulher dele Tá ferrada. mano. Tá entubado. Fudido. Tá entubado. E ele tá, foda-se, tá em Pedrinhas. Ele também tava ruim, né? Mas do jeito Não, ele que fez o teste, mas só que ainda não deu o resultado ainda não. Aí ele também pode estar, porque ele vive agarrado com a mulher, não mora com ela, então... Enfim, voltando pro Senna. Então ele tinha uma família assim, né? Eu tava falando da fazenda, e o Senna, a família dele, ele sempre gostou porque o pai dele sempre gostou de automobilismo, então ele puxou isso do pai dele, né, pra gosto pessoal dele, e o pai dele criou um carrinho lá com motor de carrinho de cortar grama. Aí o pai dele criou um carrinho e deu pra ele, e ele sabia dirigir com, 3 anos, 4 anos, mano. E um pouquinho mais assim, com 5 anos, ele já dirigiu o Jeep lá na fazenda da família.
Então o garoto já nasceu com aspecto de piloto, assim, com vontade de pilotar e tudo mais. E ele era torcedor, assim, digamos, do Corinthians, mas só que ele não tinha nada a ver com futebol. Ele não gostava do futebol. O Brasil inteiro gosta de futebol, ele cagava pra isso, nem ligava pra isso. Mas o início da carreira dele, a gente pode começar falando, assim, do kart, né? Porque ele começou no kart bem jovem, se eu não me engano, ele fez um campeonato sul-americano, né? Eu não sei se ele venceu, agora eu não lembro, mas ele competiu num campeonato Ele sul-americano. começou no kart, ele era louco no kart. Não, era louco. Eu acho que ele venceu a primeira corrida dele no kart, no primeiro campeonato. Eu acho que ele venceu a primeira corrida no campeonato. Se eu não me engano, foi nesse do sul-americano. E depois ele partiu pra Europa e tudo mais, entendeu? O kart foi o início de carreira dele, né? E já demonstrava ali uma genialidade anormal, né? Sim, sim. Mas mas justamente no kart ele já tinha aquele capacete dele. Então ele já ele tinha uma coisa. Eu não sei se era uma regulamentação. Caralho, eu tô. Eu não sei se tinha que usar um capacete da cor do país, alguma coisa assim. Mas desde o kart ele já tinha isso. Entendeu? Então ele passava uma coisa mais patriótica. Tem uma história que eu não sei se é verdade, que ele, quando ele foi pra Europa, ele levou uma bandeira do Brasil e ele chegou lá, ele pegou a bandeira e tirou na casa, assim, em frente à casa, não sei se foi no quarto dele. Então ele tinha um patriotismo, assim, muito legal, muito bacana. E o primeiro título dele foi só para recapitular, que foi em 1974, quando ele conquistou o Campeonato Paulista de kart. E isso se repetiu depois, em 76, e no kart também foi tricampeão brasileiro em 78. Ou seja, ele foi tricampeão no kart só em São Paulo, tá ligado? E em 79 e em 80 ele ganhou ele foi campeão do Sul-Americano, do Campeonato Sul-Americano. Então, a gente tem uma ideia aí de como o Senna no kart ele já se destacava e ele se dedicava. Pois é, aí alguns anos, 5 ou 6 anos depois, ele estava ganhando títulos na Fórmula 1. Entendeu? Mas foi 5, 6 anos mesmo? Foi tão rápido assim? Acho que foi 86 que ele já teve o seu primeiro título. Não, no início da década ele foi pra Fórmula Ford. Da década de 80, eu tô falando. Então, em 80, ele foi pra Fórmula Ford. Em 85, 86, ele tava como é que é o nome daquela... Fórmula Indy ou Fórmula 3? Não, na Fórmula 1. Na Fórmula 1 ele começou na Toleman, certo? Então, e foi em 84. Não, 84 não. Foi em 84? Caraca, agora eu tô confuso. Não foi em 84. Porque ele foi pra Lotus em 80... Não, foi em 84 mesmo. Foi em 84? Porque aí em 85 ele foi pra Lotus. Então em 84 ele tava na Loteman. E antes disso ele tava ele foi da Fórmula 3, que é é um passo antes um passo da Fórmula 1. Então, é exatamente o que você tava falando, né? Que ele foi bem rápido, assim, foi um pulo gigantesco pra ele. Então ele começou na Fórmula Ford. Sim. Da Fórmula Ford ele foi pra Fórmula... Acho que a Fórmula Ford não é a Fórmula 3? Eu tô enganado. Acho que não, né? Eu acho que não. Fórmula Ford, depois a Fórmula 3. Isso. E uma das coisas que envolvendo o kart ainda, da época do kart, é que uma entrevista ele perguntaram pra ele qual era o piloto que ele mais... Foi mais difícil dele encarar, de competir, de ultrapassar,
Qual foi o piloto que ele mais... que ele falou pra si mesmo, caramba, esse piloto é muito bom. E muitos pensavam que ele ia falar, ah não, foi o Prost, foi o Mansell, foi o Piquet, foi o... enfim. Mas não, ele falou que foi o Fullerton. Fullerton era um competidor de kart, e ele falou que o Fullerton para ele era um piloto completo. E que ele tinha muitas lembranças da época correndo com ele, e que era uma competição muito pura, que era uma corrida muito pura, muito... que não tinha política, não tinha dinheiro envolvido, entendeu? Então o Fullerton, pra ele, foi o melhor competidor, digamos assim, direto, assim, que ele lembra, assim, não foi nem um Prost, tá ligado? Então, a visão dele, assim, dos pilotos, muitas pessoas acham que ele engrandecia muito o Prost e tudo mais, mas não. O piloto que ele considerou mais difícil, assim, de encarar foi o Fullerton. E depois... Fullerton no carro. Fullerton o quê? O Fullerton no carro. Isso. E depois do kart ele foi pra Fórmula Ford. Que ele... se eu não me engano, ele também testou uns carros da Williams, da McLaren. Mas isso daí foi depois da Fórmula 3. Eu acho que foi na Fórmula 3. Na Fórmula Ford ele basicamente... como é que eu posso dizer? Eu tô esquecendo tudo, mano, que eu tô falando. É a bebida. Você tá emocionado. Não, é a bebida. É o álcool. O boom dele, até porque na época da Fórmula Ford eu não tava vivo ainda. Né? É verdade. Foi no início da década de 80, né? Então você não sabia muito. Então depois ele foi pra Fórmula Ford, teve um grande desenvolvimento correndo na Fórmula Ford, e da Fórmula Ford ele já pulou pra Fórmula 3, que também deu a ele a possibilidade de dirigir carros como a Williams, que tava correndo pra caramba, a McLaren também. Então, ele, assim, o pessoal da Fórmula 1 começou a olhar pra ele na Fórmula 3, entendeu? Então ele criou, começou a ter a possibilidade de ir pra Fórmula 1 na Fórmula 3. E uma das pessoas da Fórmula 3 até falava que o Senna tinha esse jeito de fazer as duas primeiras voltas a uma velocidade estonteante. Eu tô lendo aqui... Não, é que eu tô lendo aqui o negócio que eu escrevi. Senna tinha esse jeito de fazer as duas primeiras voltas em uma velocidade estonteante e assim desarmar os oponentes. Ou seja, o que o Senna fazia? Ele corria as primeiras voltas pra caramba pra ficar em primeiro lugar. E aí os pilotos não conseguiam lidar com isso, de fato. Perdi a vontade de correr atrás dele. Pra que eu vou correr agora? Pra que eu vou... Olha o que o cara já fez, tá ligado? Então ele tinha esse jeito, essa coisa de... Mas eu acho que ele tinha isso porque ele pensava isso. Você não acha, não? Que o Senna pensava isso e falava, pô, eu vou fazer isso pra eles pensarem isso. É, a estratégia dele, né? Cada um tem a sua estratégia que funciona. Mas eu lembro de uma situação que o Galvão contou, né? São Luís do Maranhão! Ele acelerou nas primeiras voltas, já estava com uma volta de vantagem na frente do carro. Aí ele vira para um dos caras do pit stop ali, dos mecânicos, ele fala assim, você tem que concordar que esse cara não é desse mundo. Ele me diz uma coisa que eu já não sei. O cara realmente, assim, ele assustava até a própria equipe. O Frank Williams lá conversou com o Senna, conheceu ele, e... Porque, tipo assim, o Senna, ele era muito jovem. Então,
as equipes não queriam, tipo, vamos pegar esse jovem e botar na Fórmula 1, vamos botar ele de piloto não. titular, entendeu? Eles tinham um receio, assim. Na época não tinha isso, não. Eles era muito preconceito em cima disso. Tinha que ser piloto. Até porque, assim, o público de Fórmula 1 era o público mais velho, entendeu? Eram caras de mais idade, pai de família, já É verdade? constituída. Na época? Entendeu? Uhum. E, logicamente, você não vai querer ficar vendo o cara mais velho não ia ficar muito vendo o esporte de garotos, né? Desconhecido, novo, né? Não tinha muito isso também, né? Então, e os caras que estavam lá, eles eram os caras que eram pilotos profissionais em diversas outras modalidades de corrida. Entendeu? Eram os caras bem, bem velhos, porque eles entregavam carros que eram muito difíceis de você pilotar, muito difíceis de você construir. Hoje Era em um dia carro não. totalmente diferente, né, naquela época. E outra coisa, era muito comum você ver foto e filmagem dos mecânicos consertando os carros e os pilotos junto com eles fazendo reparo nos carros, entendeu? O piloto lá com a chave de fenda na mão, chave inglesa, fala, conserta ali, mexe isso aqui, entendeu? O Nelson Piquet fazia isso, entendeu? E outros... como eu falei, né? Era um outro tipo, uma outra época, né? Homens de outra época. Hoje em dia os caras chegam lá todos bonitinhos. O Hamilton com aquele cabelinho, aquele brinquinho, a mão lisa. O carro sai de um pit stop cheio de mecânica e ele sai de outro pit stop cheio de cabeleireiro, manicure, entendeu? É verdade. E olha que eu gosto do Hamilton. Eu tô sacaneando ele, mas eu gosto dele. É um bom piloto, tipo, já bateu o recorde do Senna em várias coisas aí, alcançou o Schumacher, enfim. Mas, então, a época era uma época exatamente disso. As equipes não queriam apostar no Senna porque ele era muito jovem. Uhum. Então eles tinham muitas dúvidas disso acontecer. E se eu não me engano, nessa época que ele conheceu o Galvão. São Luís do Maranhão! Primeiro amor do Galvão. Olha aí, Neymar. O ex do Galvão. Galvão viúvo. Galvão ficou viúvo. E, cara, ele chorou, mano. Passou agora recapitulou aí o Tetra aí na Globo e citou o Senna que vai passar de novo a corrida do Senna e, tipo, ele chorou, tirou o óculos, ficou chorando e tal. Enfim. Não, mas, cara, vou te falar, todo mundo chorou por causa do Senna. Mano, eu choro com o Senna vendo vídeo no YouTube. Todo mundo chorou. Eu lembro da minha família em casa. Tipo... minha irmã me debulhar, minha irmã não assistia, né, essa corrida e tal, mas ela era fã do Senna. Uhum. Ela se debulhando em lágrimas, a cara inchada de tanto chorar. Meu pai ficou sem falar, meu pai fala pra cacete. A gente chorava assim do nada, sabe? Assim, tava parado assim, como se parecia um parente da gente que tinha morrido. Mano, mas isso é verdade. Você tá parado assim, de repente você começa a dar aquele choro, assim, porque, cara, foi algo tipo. Cara, se eu sinto isso vendo vídeo no YouTube, imagina vocês que estavam na época vendo numa TV de tubo o carro do Senna batendo lá e eles picado no carro e, tipo, notícia atrás de notícia, enfim, foi um choque mesmo. Nossa, é terrível. E muita gente não queria acreditar, eles queriam dizer que ele fugiu, que ele não tinha morrido, que na verdade era tudo uma armação. Eu não queria acreditar, né? Porque não dava para acreditar. Era simplesmente o melhor piloto do mundo tinha morrido ali. E aí, de lá para cá, até se gerou meio que um ditado, né? Entre os brasileiros, que é assim, que é quanto a trânsito, né? Sempre que o pessoal fala de confiança no trânsito, o pessoal fala, cuidado que Senna era o melhor e morreu, né? Porque, tinha esse negócio? Sim, o pessoal mais antigo falava, Senna era o melhor e morreu, hein? Não sabia disso. Olha aí, interessante.
Muita coisa assim. Mas falando do Galvão de novo, que o encontro deles são bem bacana, assim, pra você ver como é que era o Senna, porque o Senna ele sempre foi muito dedicado, ele se entregava por tudo que ele queria fazer ali, tudo que ele fazia, ele se entregava. E tanto quanto ele conheceu o Galvão, ele chegou no Galvão e falou, apertou a mão dele e falou, você é o Galvão Bueno, né? Aí o Galvão Bueno falou, sim, sou eu mesmo, quem é você? Aí o Senna falou, eu sou Ayrton Senna da Silva, o senhor ainda vai narrar muita corrida minha. Pra tu ver como é que o moleque era, tá ligado? Uhum. Aí o Galvão falou, não, vou sim, vou, com certeza, vou sim. Então ali iniciou tudo, mas o que você ia falar do Galvão aí? É porque a história do Galvão, ela se mistura com o Senna mesmo, sabe? Até... Porque o Galvão, ele nunca narrava nada bem. Ele narrava bem o Fórmula 1. Você acha? Sim, porque ele é muito prolixo, ele enrola muito, ele começa a conversar no meio do negócio. E aí vem o Brasil de novo. Queria saber de onde é que eles são. São Luís do Maranhão! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! E no futebol não dá pra você fazer assim, entendeu? Não dá. Então, assim, antigamente, quando botava o Galvão Você pra... prefere o quê? Um Silvio Luiz? Sim, cara. Cara, tipo, ó, eu cansava de ver pai, tio, avô. O pessoal botava. O meu avô já não via porque ele não via televisão porque ele era cego, né? Mas o meu tio, principalmente, ele botava na Rede Globo, que tinha a melhor transmissão, e ligava o rádio AM do lado porque ele não conseguia ouvir o Galvão narrando. Que isso, gente? Porque o Galvão, ele enrolava, entendeu? Tipo, até hoje ele perde gol às vezes, entendeu? Ele fica falando até quando ele vai ver o cara já tá lá na boca do gol. Perdeu um gol, é verdade. Ele tava narrando, ele tava falando da história do bezerro lá, sei lá, e aconteceu o gol. Ele falou: caramba, perdi o gol, olha o gol! E o cara já tava voltando pro campo dele com a bola, tá ligado? Pois Mas, então assim. Eu defendo o Galvão no sentido de que ele já fez uma história. E, tipo, você vê uma Copa do Mundo hoje, é estranho não ter o Galvão. Eu acho que ele conquistou a marca dele. Porque o Galvão, ele tinha o jeito dele e ele, como ele virou o líder do esporte, né? Setor de esporte na Globo, ele imprimiu a marca dele, né? Para os outros também, ele virou uma referência. E ele é bom naquilo que ele faz. Só que eu acho que ele é melhor no Fórmula 1, entendeu? Tem mais timing para ele se desenvolver, falar, entendeu? Então, mas ele não estudou, tipo assim, não no início da carreira dele, ele era comentarista. Ele não era narrador. Ele nunca imaginou ser narrador de futebol, de nada. Ele não conseguia nem gritar gol dentro de casa. Então eu acho que isso é um fato. Então ele foi aprendendo com o tempo, porque ele trabalhava pra Rádio Bandeirantes lá e jogaram ele. Falou, você é carioca, não é? Então vai lá pro Rio e vai narrar um jogo lá. E tipo, ele foi, mas tipo, ele não sabia narrar. E eu lembro que ele falou que era um jogo do Flamengo e o Zico meteu uns 8 gols no primeiro jogo. Então ele gritou 8 gols de uma vez. Nunca tinha gritado gol. Entendeu? E tipo, Fórmula 1 eu acho que ele narrava bem porque ele, tipo, era um amigo dele que tava lá correndo. E, tipo, era o Senna, tá ligado? E eu vejo umas corridas dele hoje, narrando Fórmula 1, recentemente aí, não tem a mesma coisa. Perdeu a essência, entendeu? Eu acho que... A Fórmula 1 pro brasileiro perdeu depois de Senna, entendeu? Porque você tinha muitos bons pilotos naquela época, e aí você teve Senna, que foi, tipo, algo fora da curva, né? E de repente ele não tá mais ali. E aí, tipo, aí você tem Rubinho, Felipe Massa. O Rubinho virou uma piada, né? Eu tenho pena dele, cara. Tipo, não, e Rubinho, a relação dele com o Schumacher, sempre ser a escada do Schumacher, e já era um outro período da Fórmula 1, entendeu? Em que os carros eram mais computadorizados,
E aí tinha aquele lance de, né? Na época do Senna também tinha, mas era ficou mais descarado na época do Rubinho, né? Tipo, ó, você vai estar em primeiro lugar, mas você cede o primeiro lugar pro Schumacher ganhar, para ele bater recorde, entendeu? Então, assim, o pessoal ficou desgostoso com a Fórmula 1 depois do Senna, entendeu? Não tem como o Rubinho ou o Felipe Massa competir. Exato. Então, assim, o Senna depois da Fórmula 3, ele foi pra Fórmula 1, só que, tipo, apesar ele teve, como eu falei, ele testou os carros da Williams, da McLaren, ele teve bons resultados, mas só que as grandes equipes não quiseram apostar nele, porque ele era muito jovem e tudo mais. E o Senna conversou com a Lotus, só que a Lotus não deu nem resposta, então a única que deu uma resposta foi a Toleman, que era uma equipe... Era uma equipe que tinha um carro, tipo, um Fusca, tá ligado? Um Fiat Uno, comparado aos outros. E até o Senna disse que era melhor assinar com a Toleman do que se aposentar do automobilismo. Então, o Senna, ele encarou esse desafio aí com a Toleman. E em relação a Toleman, você deve lembrar daquela corrida que ele fez, que ele não ganhou, mas ele ficou em terceiro, se eu não me engano, que encerraram a corrida por causa da chuva. Você lembra disso? Lembro. E tipo, o cara veio com um moleque novo, um carro fudido, a Toleman, ninguém, tipo, esse carro não vai nem chegar em terceiro, segundo lugar. E ele veio lá de trás. Era o Chevette, né? Ele veio lá de trás, isso em Mônaco, lá em Mônaco. Ele veio lá de trás, passou o Mansell e chegou na cola do Prost. E aí quando ele ia passar o Prost, o cara tava lá com a bandeira vermelha e ia cancelar a corrida porque tava chovendo muito, e o Senna nem aí. O Senna passou direto. A bandeira vermelha à frente e a bandeira preta logo atrás. Aí o Prost. Você vai ver no visual o Alboreto. E como o Senna já chega, ele já estava no visual do Prost. Ayrton Senna em segundo. Agora sim, Galvão, bandeira quadriculada. Nova decisão da direção de prova. Passamos da metade da prova. Vai ser dada a bandeirada para Prost. Ele lentamente vai parando. Não, o Ayrton passou direto. Bom, o Ayrton cruzou a bandeirada, o Prost não. Ele fez de tudo, que o sonho do Senna era ir para Williams, né? E ele fez de tudo para o Senna não ir para Williams concorrer com ele, quer dizer, correr com ele, né? Para ser o parceiro dele. Mas isso depois da McLaren, não? Sim, isso depois da McLaren, isso no final de carreira, entendeu? Você vê como é que o cara era escroto. Então, o Senna, depois desse acontecimento de Mônaco, eu acho que ele é considerado até hoje, não é? O rei de Mônaco. Ele tem 6 vitórias em 10 corridas disputadas. Eu acho que ninguém conquistou 6 vitórias lá na corrida de Mônaco, até hoje. Então, ele é considerado o rei de Mônaco, digamos assim. E depois Você quer comentar mais alguma coisa da Toleman? Ou não? Não. Então, depois daí ele foi pra Lotus, só pra a gente recapitular aqui bem um pouco a carreira dele de equipe em equipe, ele foi pra Lotus, né? Que foi onde ele assinou um contrato com a Lotus e correu por lá por 3 anos. Sim. 3 carrinhos diferentes. O meu primeiro carro preferido. Primeiro carro amarelão, preferido foi aquele amarelão. Aquele foi horrível. Nossa. Eu gostava mais do primeiro. E teve o segundo, que foi um pouquinho menor. Versão Dark Knight. Os 2 pretinhos da Lotus eram muito gatos. Muito bonito, muito chavoso. Entendeu? Aí veio aquele amarelão, putz grilo. Amarelão, mostarda. Não dava nem pra ver o capacete dele, né? Eu lembro que eles alteraram o capacete do Senna. Eles colocaram um amarelo meio verdeado pra poder ver o Senna. A parte amarela teve que ser um pouco meio esverdeada pra poder ver o Senna e tudo mais. Então ele foi pra Lotus e
tipo, foi uma equipe que permitiu que ele brigasse pelas primeiras posições e, inclusive, deu a primeira vitória para ele, que foi lá em Portugal. Sim. E, tipo, chovia pra caramba e ele já mostrou que tinha habilidade na pista molhada, que era uma habilidade dele, que, tipo, ele falou, pô, eu sou ruim na chuva, então eu tenho que melhorar na chuva, entendeu? Então ele foi em busca, assim, de combater esse lado dele, essa fraqueza dele. Ele era mal na chuva, lá no início dele. Então ele falou, pô, eu lembro que tem uma história que lá onde ele morava tinha uma pista de kart. Então quando começava a chover, ele pegava o kart e ia pilotar na chuva. Entendeu? Então ele se dedicava muito, ele queria aprimorar essa habilidade dele na pista molhada a cada dia. Então, a primeira corrida dele veio lá em Portugal. Se eu não me engano, acho que não foi essa, que ele pegou a bandeira uma bandeira, não era nem do Brasil, acho que era uma bandeira verde, que tinha lá na plateia, lá na arquibancada, e ele mandou o fiscal lá pegar, e ele pegou e foi sacudindo a bandeira, e nessa época o Brasil tinha perdido a Copa do Mundo lá, então futebol já era uma coisa, tipo, que o Brasil amava, então perder uma Copa do Mundo deixou o Brasil pra baixo, então o Senna, ele quis falar, pô, eu tô aqui, eu sou brasileiro, e eu aqui ganhei, e eu sou patriota, e entendeu? Então ele tinha esse lado dele, ele começou, se eu não me engano, foi justamente na Lotus que ele começou a segurar a bandeira do Brasil. E você falou do carro, cara, o carro, eu também concordo. Eu gosto muito da Lotus preta e dourada. Você tá me escutando? Uhum. Tá muito silêncio, eu tô achando que tô falando sozinho. E você falou do carro e... Vou batucar aqui. Você falou do carro e realmente o carro da Lotus preto e amarelo ali, aquele amarelo meio dourado, mano, é muito top. E tem a McLaren também, a laranja meio branco. Então, eu até falei isso pra você. A McLaren. A McLaren. O carro da Lotus é o né? do Batman e a McLaren é do Coringa. O Joker fez. O Joker, o carro do Joker. E o carro do Batman. Mano, mas o da Lotus, puta, eu queria ter uma miniatura, mano, daquele carro. Cara, quando eu era criança, eu tinha uma miniatura da McLaren. Então cadê, cara? Perdeu, vendeu, o que fez? Não sei pra onde foi parado. Todos os meus brinquedos de infância desintegraram. Cara, você podia abastecer, se você enchesse o tanque no posto Shell, eles te davam uma miniatura da McLaren lá. Caralho, sério? Funcional. A rodinha era de borracha, ela era toda bonitona, rodava direitinho. Nossa, um negócio fantástico. Caramba. Outro dia eu fui ver no Mercado Livre, tem R$180 cada uma. Era uma coleção inteira. É caro, mano, é caro. Eu queria muito, mas, tipo, a Iron Studios fez um action figure do Senna. Mano, parece real o negócio. É irado. Iron Studio, pelo amor de Deus, patrocine a gente, ou então dê um brinde pra gente, né? Mas a gente vai fazer o quê? Vai dividir ele no meio? Ou você fica com as pernas, eu fico com o pescoço do tronco pra cima? Não, você pode ficar com ele, só tira uma foto assim, do lado, né? Fazendo uns sinais com a mão assim. Segurando a bandeira do Brasil? Segurando a foto da Galisteu. Oh. Depois eu vou te falar com a foto da Galisteu. Não fala não, cara. Tem criança escutando, pelo amor de Deus. Mas na Lotus o Senna conseguiu 6 vitórias. Em Portugal, em Bélgica, na Espanha, Estados Unidos, em Mônaco. Mano, na Lotus o cara, tipo, ou vocês me botam na McLaren, ou na Williams, ou na Ferrari, ou eu vou embora. Eu tô mostrando que eu sou foda aqui com uns Fusquinha, com uns Chevetinho, e vocês estão cagando pra mim. Então ele, tipo, na Lotus ele já demonstrou novamente que ele era um bom piloto. Só pro final, olhou o cronômetro,
bandeirada pra ele, Ayrton Senna, Ayrton Senna vence o Grande Prêmio de Portugal, em 1985, ele tirou o pé de uma vez, o Nigel Mansell jogou o carro fora, ele já abriu o cinto, ergue os braços, Ayrton Senna faz a sua festa no Estoril, o brasileiro Ayrton Senna, fantástico, só deu Ayrton desde a sexta-feira, em todos os treinos, foi sempre o mais rápido, marcou a pole, veio pra prova, de ponta a ponta não deu pra ninguém. E depois, mano, ele foi pra McLaren. E aí que o bicho pega. É aí que o bicho pega, porque ele conseguiu bons resultados lá na Lotus e tudo mais. E depois, quando ele conquistou tudo isso e tal, na época os melhores carros era a McLaren e a Williams. E com a Ferrari também, mas só que a Ferrari um pouco mais atrás e tal. Então a McLaren abriu as portas pro Senna. Da primeira vez, finalmente conseguiu abrir as portas pro Senna. E o Senna foi, assinou contrato lá com a McLaren. Só que a equipe do Senna tinha o francês chamado Alain Prost. E o Senna e o Alain Prost, tipo, eles fizeram um marketing pesado na época, mostrando um vídeo do carro, mostrando a nova equipe, deram uma entrevista, o Dennis lá fez uma coletiva, enfim, foi uma coisa, foi bem grande assim o anúncio deles. Mas o Alain Prost não se dava bem com o Senna, cara. E por que você acha que o Alain Prost não se dava bem com o Senna? Eu acho que, sei lá, o Prost ele era muito arrogantezinho, né? Um cara muito cheio de soberba, mas acho que ter um garoto brasileiro rivalizando com ele era tipo xingar a mãe do cara, entendeu? Uhum. Mas tipo assim, eu lembro que o Senna falou pro repórter da Globo que ele virou pro repórter e falou assim: esse francês quer guerra. Esse francês quer guerra. Então o Senna, tem uma entrevista dele que eles estão juntos assim, sentados, e o Prost fala: pô, e agora? Quem vai vencer o campeonato? Tem como empatar? Tem como dar os títulos pros dois? Todo sorridente assim, não sei o quê. Então ele tinha uma cara de pau foda assim, o Prost, tá ligado? Uhum. E ele brigava muito com a equipe lá, discussão, criou um clima de guerra dentro da equipe. Então, e a equipe era formada por muito japonês, né? E os japoneses têm um carinho muito grande pelo Senna. Sim. Até hoje. O brasileiro e o japonês. Mas assim, acho que o brasileiro só não se dá bem com o argentino, entendeu? Mas aí também, como um amigo mexicano meu uma vez falou, ninguém se dá bem com o argentino. Então, o problema não é a gente. A Argentina é um povo muito, sei lá, cara. Eu acho que o Prost não é nem francês, é argentino, não é não? Deve ser. Puta que pariu, mano. Mas então, o Senna não se dava muito bem. E tipo, os japoneses, eles gostavam muito do Senna. Não só do Senna na época, mas também do Zico. Sim. O Zico e o Senna era... Nossa, o Zico era uma lenda no Japão, cara. Eu não sei porque que o Zico voltou pro Brasil, cara. Se eu fosse o Zico, nunca mais. Ficava lá, né? Cara, pra ser chamado para o quê? O cara é o deus do futebol lá, cara. Ele vai vir pra cá pra quê? Pra fazer uma mesa redonda de vez em quando na Globo. Fazer o jogo das estrelas no final do ano. Participar de um churrasco. Pô, fica lá, mano. Seja Deus lá pros japoneses. O cara não deve nem poder pisar na rua, assim, meu amigo. Aqui nem deve saber mais quem é ele. O pessoal vai olhar. Você é Zico, R7. Gabigol é bem melhor. Gabigol é bem melhor. O que é Gabigol? Foda-se o Zico. Então o Senna era um deus assim no Japão.
junto com o Zico. Tem até uma entrevista deles juntos lá no Japão, muito bacana, tá disponível até no YouTube. Então, eles acabaram criando o Senna e o Prost acabaram criando um clima de guerra dentro da equipe da McLaren. E eu acho que isso ajudou o Senna, você não acha? Que isso fez ele ser mais competitivo, correr mais atrás dos objetivos. Não, o Senna, ele era competitivo. Ele sempre foi competitivo. E acho que isso que aborrecia o Alain Prost. Porque para você ser competitivo, você não pode respeitar tanto os outros, entendeu? Você tem que olhar pro cara e falar assim, não, tudo bem, isso é bom, mas eu vou ser melhor do que você. Isso pro francês é a morte. Aí o cara chega lá e ele consegue, cara, ele atormentava o Alain Prost. Cara, tipo, nossa... Ele atormentava o Alain Prost, mas ele ficou realmente puto, foi com o Schumacher. Quem? O Senna. O Senna? O Senna. Não, mas isso aí foi lá em 94, não? Isso foi. Não, ele teve foi quando ele teve uma briga com o Schumacher lá, que o Schumacher fez uma bosta lá. Sim, que ele foi pra cima do Schumacher, entendeu? Apontou o dedo na cara. Cadê o baiano? O Schumacher ficou calado. Tá porra. O Schumacher também era novinho naquela época, né? Então, assim. Era novinho. Era novinho. Mas eu lembro desse negócio aí. O Schumacher. Ele apontou o dedo na cara do Schumacher. Você fez uma merda do tamanho de um bonde. Mas eu não lembro o que ele fez. Eu acho que ele fez uma ultrapassagem. Ele foi tentar fazer uma ultrapassagem e bateu no Senna. Aí o Senna foi pra fora da pista, entendeu? Acho que os dois foram pra fora da pista. Aí depois... Não, o Senna com a cara... O Schumacher com a cara de novinho. Então, sabe aquela carinha de moleque que fez cagada e a mãe tá brigando? Igualzinho. Não, eu pensei que eu fosse ver o Senna dar na cara dele ali. Não, porque tem umas brigas na Fórmula 1 que eram hilárias, entendeu? Tipo, acho que foi o Nelson Piquet que ficou brigando de costa com o cara. De costa, entendeu? E ele socando o capacete um do outro, entendeu? Tipo, querendo dar um soco na cara e os caras de capacete. Os trapalhões. É um negócio muito engraçado. Mas Não, o Piquet chamou o Senna de gay, só porque ele não andava com mulher lá nas corridas. Não, pô. O cara pegou a Xuxa, Galisteu, o Piquet, fica quieto. Porra. Mas o que não faltava era mulher naquela época, DJ. Então teve essa rivalidade. E o Senna, eu não sei se foi em 88 que o Senna e o Prost, ele teve aquele embate lá numa curva e o Senna voltou pra zona de escape lá e o Senna falou, não, me empurra, e o Senna voltou pra corrida, foi pro pit stop, trocou o bico do carro, voltou pra pista, passou todo mundo e chegou em primeiro lugar. E o Prost foi correndo lá para os bastidores da FIA, né? Que é a federação lá da Fórmula 1. E foi brigar lá com, eu acho que é Baleste, alguma coisa assim, não lembro o nome dele. E falou pro cara, porque o cara é francês também. E o Prost e ele eram amiguinhos, viviam de abraço, assim. E aí, meu chapa, vai correr bem hoje? Tinha imagem dele se abraçando, dando risada e tal. E o Prost foi correndo, ele viu o Senna, porque ele bateu no Senna e ele viu o Senna voltando pra corrida. Aí o Prost, caralho, o cara tá correndo, tá voltando pra corrida. Eu tirei ele da pista, ele não pode voltar. Aí o Prost foi correndo, voltou. Falou, ô Baleste, o cara tá correndo, não pode, olha aí a regulamentação aí, a regulamentação. Olha aí a regulamentação da corrida. Vê se isso aí pode, não sei o que. E o Baleste falou, calma, filho, que eu vou resolver. Aí terminou a corrida, o Senna sacudiu a bandeira, fez a porra toda. E aí foi lá no Baleste, o Baleste falou pra ele, a decisão é minha, Senna.
A decisão é a minha decisão. E o Senna ficou puto da vida, falou: não, isso tá errado. Aquela área ali é justamente para usar em uma emergência. E eu estava em uma situação de emergência. E o Balestre falou: meu filho, não valeu a sua corrida, você tá banido. E eu só vou te desbanir, só vou te desculpar, digamos assim, se você pedir perdão. E o Senna virou pra ele e falou assim: e onde é que tá a minha dignidade? Eu não vou pedir perdão. E ele não pediu perdão. Entendeu? O Senna se manteve frio ali, se manteve direto, firme, direto, e não pediu perdão, porque ele sabia que ele estava certo. Tava lá na lei lá da FIA, que aquilo ali poderia usar na situação que o Senna estava. Então, tipo, não tinha o porquê ele fazer isso. Então, o Senna não só tinha uma guerrinha com o Prost, mas também com o Balestre. Entendeu? Todo mundo que era amigo do Prost. Então, mas na McLaren, falando da McLaren, foi a época que, assim, eu não vivi na época, mas eu vi vídeos, eu vi o documentário do Senna, que é muito bom. Assim, se você perguntar pra mim, qual o melhor documentário pra você? Eu vou falar o do Senna e o da história da União Soviética. São os documentários, assim, que eu mais gosto, assim. E eu queria te perguntar qual é a melhor corrida, na sua opinião? Foi durante a McLaren ou foi durante a outra equipe? Foi durante a McLaren. Qual? Será que é igual a minha? Vamos ver se é igual a minha. A melhor corrida do Senna? O que foi? Tá pensando ou tá mudo? Eu tô pensando aqui, cara, porque assim, cara, toda a vitória com Senna era, tipo, espetacular. E era uma época que você não tinha aquela coisa, tipo, Schumacher, Hamilton. Não tinha isso, entendeu? Você tinha a possibilidade do cara realmente perder. Então, quando ele ganhava, era uma coisa extraordinária. E, assim, falar... Hoje tá muito certinho, né? Tá muito discreto. Carta marcada, você já sabe o que é. Não, já tá... Já sabe. Já tá na cara já hoje. Assim, é difícil, porque, por exemplo, eu acho que os melhores fatos dele não foram nem as corridas que ele venceu, mas às vezes acho que ele fez coisas como fora da pista? Não, o Eric Comar, ele foi lá e salvou o cara, tipo, ele saiu do carro no meio da corrida, entendeu? E desligou o carro do cara, entendeu? Porque o carro ia pegar fogo, entendeu? Porque o pé dele tava no acho que acelerador, né? Entendeu? E tinha risco de explodir o carro, se não tirasse o pé dele, não desligasse o carro. Uhum. E aí desligou a ignição e o cara tava desacordado lá dentro, sabe? Tipo, é louco. Teve a clássica corrida dele, né? Com a corrida não, a carona que ele pegou com o Nigel Mansell. Pô, cara, tipo, ele fazia umas paradas que você fala assim, caraca, maluco. Mas tipo, não tem uma corrida assim que você fala, caralho, que foda. Tem corrida melhor do que a de 91 ou você não acha? Não, 91 foi o ano dele, cara. Não, eu tô falando a corrida, só a corrida. Uma corrida assim, foda, emocionante, do início ao fim. Não teve, não. E com um significado muito grande, assim, não só pro Senna, mas pra quem é fã. Senna e pra quem é fã. Tem melhor? Eu acho que não. Eu acho que realmente não. Que ele tenha vencido assim, não. Então você acha que a de 91 foi a melhor corrida, assim? Uhum. Eu só lembro do final. Todo mundo só lembra do final. Eu só lembro do final. Cara, por incrível que pareça, eu tinha 6 anos naquela época. E você lembra de ver na hora lá, no momento? Eu lembro dele ter passado Porque assim, era uma coisa que você... o momento decisivo era o final,
entendeu? Você surtava no final. A corrida, ela sempre tinha aquela coisa do circuito, né? O cara podendo ultrapassar ou não, o cara vai ter que ir com um pit stop ou não, ele vai ter que voltar lá manter aquela posição e tal. Mas o final, as últimas voltas é que eram o negócio, sabe? Que era o espetáculo ali, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu não lembro muito, assim, da corrida inteira. Então, a gente pode, tipo assim, a gente pode falar, assim, do final, como você falou que é muito significado, mas o final é mais importante, e realmente é. Porque, se eu não me engano, é 80 e poucas voltas, eu não lembro, eu não acompanho muito Fórmula 1. Eu acho que é muitas voltas, cara. Eu acho que é 2 horas que você fica vendo aquilo ali. Entendeu? Então, se você gosta, eu até entendo. É porque fica muito, sim, é muito repetitivo. É, porque na época, o brasileiro, cara, nem sabia o que era Fórmula 1. O brasileiro só sabia de futebol. Não, até que tinha uma tradição, futebol. entendeu? Tinha uma tradição, mas era geralmente assim. Domingo de manhã. Conhecia, mas conhecia pouco, né? Não, o pessoal até assistia, já assistia. Antes do Senna mesmo, o pessoal assistia. Foi no Senna que foi o auge. E aí você tinha aquela tradição. Ligava a corrida, aí tinha corrida, né? E tinha aquela coisa devagar, iniciava devagar e tal. E com o tempo o negócio ia acelerando, até chegar no último instante. Se houvesse uma batida ou algo assim extraordinário no meio do caminho, era tipo um evento mesmo, mas o certo era ficar gira, aí um cara bateu, tá fora da corrida, ou o cara não sei o que, aí tá fora da corrida, acabou a gasolina, a pane seca, alguma coisa assim, fora da corrida, aí ia seguindo, aí chegava na reta final, que já era o final do negócio, que já tava quase no horário do almoço já. Aí é que o pessoal ia pra frente da televisão mesmo e ficava gritando, vai, entendeu? Então, assim, é um negócio assim. E pelo menos os outros, os GPs de Fórmula 1 eram interessantes, né? O brabo era os de Fórmula Indy, que é aquele circuito oval, cara. Putz, que negócio chato. Então, mas vamos recapitular, assim, o que pra mim a corrida mais, assim, que mais... Tipo, eu não vi na época, mas assim, que que tem um significado muito grande pra mim, que é fã, e que eu acho que também tem pro Senna, que é a primeira vitória dele no Brasil, que é de 91, que a gente tá falando. E no final, assim, o Senna ele teve problemas com o câmbio. Ele perdeu perdeu as marchas, na verdade. Sim. Né? Ele fez um esforço físico enorme pra dirigir o carro. Depois ele quase desmaiou. Não, ele até xingou, tipo, falou, porra, não acredito, filha da puta. Falou alguma coisa assim, vai tomar no cu, alguma coisa assim, não lembro agora, acho que é filha da puta. O cara, ele carregou o carro. Mano, o carro antigamente não era igual hoje. Ele fazia um esforço físico enorme. E sem e com problemas no câmbio, isso fez com que ele fizesse um esforço físico enorme. Enorme pra controlar o carro. Porque era muito difícil ele dobrar o volante. Câmbio, né? Então, não tinha como ele dirigir com tanta facilidade. E, tipo, não faltava só uma volta. Se eu não me engano, faltavam uns 5. Por aí, alguma coisa assim. E começou a chover. Então, ele era bom na chuva, mas acabou dificultando mais ainda. Ele era bom na chuva, mas não precisava esculhambar, né? Pelo amor de Deus. O cara
Pô, ficou exausto. Não, E aquilo ali aí foi ele conseguiu se manter na pista até o final e, tipo, com a chegou marcha. exausto. Aí tem aquela narração do Galvão É. fantástica, mano. Vem pra reta, vai pra vitória. Mihaly Ridazzi, Ayrton Senna do Brasil. De ponta a ponta ele vence em Interlagos. Uma grande vitória de Senna. De ponta a ponta, ele vibra muito. Você Senna dentro do seu capite. Ayrton Senna de ponta a ponta. Brasil. A festa é toda dele. Ele pega a bandeira brasileira. O carro vai parando, tem que dar um tranco. Ele disse que parou. Eles botaram um helicóptero da Globo, mano. O helicóptero da Globo parecia um carro. Ele tava baixinho, em cima do carro, assim. Uhum. Pra filmar o carro. Falaram, deve ter falado, mano, é a primeira vitória do Senna. Abaixa esse helicóptero, filma de perto, filma tudo. E botaram o helicóptero da Globo quase pousando na pista, tá ligado? E aí o Ayrton Senna ia, e aí chegou no final, e aí, Ayrton Senna do Brasil! E aí aquela festa toda, ele chegou e um monte de gente botando bandeira pra ele segurar, ele gritando, meu Deus, não acredito, filha da puta! Os fiscal todos pulando das muretas assim, carregando bandeira, todo mundo com bandeira, querendo dar bandeira pra ele. E aí ele deu uma bandeira e os fiscal pulando de alegria, o pessoal na arquibancada pulando pra caramba, o Galvão berrando, o Senna berrando. E, tipo, foi fantástico aquela vitória. Assim, o final dessa corrida foi, assim, pra mim é a melhor corrida de todas do Senna. Você concorda, não concorda? É porque, assim, é como eu falei, com ele acontecia coisas estranhas. Com ele acontecia coisas. Se fosse outro, ia largar de mão, ia falar, deu defeito, deu problema, ia culpar alguém, ia xingar a equipe. Ele não, ele queria ganhar, ele queria correr, entendeu? Então, assim, com ele as coisas aconteciam, entendeu? Eu acho que é por isso que ele tem essa coisa de herói, sabe? Ele tinha valores, ele tinha uma dignidade, ele tinha um bom coração, ele era uma pessoa simples e ele fazia as coisas acontecerem, entendeu? E ele era o cara. Em relação a essa corrida, como ele chegou exausto, ele tipo, chegou, ele nem conseguiu sair do carro. Os caras do safety car lá teve que salvar ele, tirar ele, colocar dentro do carro do safety car. Ele ia andando, todo mundo, não foi nesse ano não, eu acho que foi no outro ano, né, que foi em 93 que invadiram a pista. Uhum. E aí nesse de 91 mesmo ele foi pro pódio. Chegou no pódio, ele não conseguia levantar o troféu. O troféu, tipo, pesado, mas ele não conseguia nem mexer o braço. O problema não era o peso claro, o peso a quantidade também do de troféu, força mas que ele fez durante muito tempo. não, sim, ele teve espasmo muscular no corpo todo, praticamente. Nos braços, digamos assim, né? Uhum. Quando o esforço que ele fez maior foi nos braços. Então, e aí que entra o Flavinho que eu falei lá no início. Flavinho Gomes, aquele jornalista. O Flavinho Gomes falou que ele fez teatro ali, naquela hora. Que o troféu era levinho, era tipo uma garrafa PET. Você conseguia levantar fácil. Porque o Flávio, ele fala isso porque ele tá acostumado a levar o troféu na bunda, só por isso. Entendeu? Pra ele é leve. Bota um bonde aí que tá tudo certo, eu carrego também. Então, ele falou que era leve, que o Senna fez aquela cara de peso assim, que era tudo Senna, Isso era aí é encenação, papo do cara assim. que não consegue nem dirigir um Fiat sem direção hidráulica.
Bota ele pra dirigir um Uno 91 pra ver se ele consegue tirar o carro da vaga. Mentira. Cara, e tem uma história muito legal do Senna, que é com o Cobra, o treinador dele, treinador físico lá dele e tal, que ele foi pegar o treinador dele em algum lugar lá e entrou no carrinho dele, um carrinho, tipo, carro popular, assim. Uhum. E o Senna, ele pegou o carro em São Paulo, isso. No centro de São Paulo, ou sei lá, alguma coisa assim. Mas ele passava os carros. O Cobra, o treinador dele, ficava maluco. Ficava sem ar. O Senna dirigindo igual um doido na frente de todo mundo. E o Senna falava, fica tranquilo, tá tudo bem, eu sei como faz. E ele chegou no destino em menos de 5 segundos, menos de 5 minutos, tá ligado? Então é uma história bem, bem legal, assim. Mas, tipo, quais ensinamentos, assim, que você pode dizer do Senna, assim? O Senna é um herói nacional pra você? É. O que o Senna ensinou, não só pra você, mas o que ele passa pra todo brasileiro, assim? Não pro Brasil, só pra todo mundo, né? Cara, o caráter, né? O caráter já fala mais do que qualquer coisa, né? E ele era um cara competente, era um cara que não sacaneava ninguém, entendeu? Era um cara muito que dedicado, né? era muito dedicado, apaixonado pelo que ele faz, entendeu? Então eu acho que essa paixão dele inspirou muitos esportistas, entendeu? Ele é muito motivacional também, ele motiva muitas pessoas, né? Sim. Você vai ver umas frases dele, algumas falas deles e, tipo, aquilo ali acaba motivando a pessoa a correr atrás de seus sonhos, de seus objetivos e, enfim, de tudo, né? É um exemplo, né? Então, assim, tem uma frase que as pessoas falam que é errada, né? Um ditado que as pessoas falam que é errado. As pessoas falam assim, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Né? Só que o certo é, uma boa imagem vale mais do que 10.000 palavras. Ou seja, você ter uma boa imagem, ter um bom caráter, vale mais do que você dizer muitas coisas. Então, assim... porque o que fica é a reputação da pessoa, né? A reputação da pessoa é que fica, pô. Então, se você der uma imagem, a imagem não for boa, fazer o quê, né? Então, pra mim, o Senna também passa isso. Tipo, você falar pra mim, ô Matheus, quem é um herói, assim, nacional do Brasil, assim, pra você? Eu vou falar, Ayrton Senna. Simples assim. Ele foi muito dedicado no que ele fez, porque ele sabia que ele tinha condição de fazer o que ele fez. Condição, eu digo, financeira. Porque pra você ser piloto de Fórmula 1, você tem que ter um dinheirinho, meu filho. Ah, sim. Não tem como. Você tem que ter um dinheirinho pra investir, porque você precisa ter patrocinador. E ele foi atrás de patrocinador lá no... Ele teve o patrocínio da Estrela, de brinquedos aqui do Brasil. Sim. Enfim. Então ele passa pra mim essa Da imagem Marlboro. de Ele conseguiu ter patrocínio da Estrela e da Marlboro ao mesmo tempo. Tipo, nada a ver, algo né? totalmente impensável pro mundo de hoje, né? É tipo botar um comercial da Marlboro no canal de Discovery Kids, né? Você tá querendo dizer? Pra passar o comercial da Playboy no meio da TV Globinho. Cartoon Network. Pois é. Então, ele sabia da responsabilidade dele, ele sabia que ele tinha condição de ter uma carreira de sucesso, mas dependia também dele, da habilidade dele, de se dedicar no que ele faz. Então, pra mim, também ele é um herói, assim, nacional. Sim. Você quer falar alguma coisa da morte dele ou não? Cara, é porque assim, ele teve uma situação também que ele quase morreu, né? Fora das pistas. É verdade. Ele teve um acidente de jet ski, né? Ele teve um problema na boca, não teve alguma coisa assim? Um derrame, eu não sei. Não, ele ficou meio paralisado, porque ele adorava a velocidade. Todo piloto adora velocidade, tudo quanto é jeito, né?
Ele gostava de voar, aeroplano, dirigia lancha. Jet E aí, num ski. desses jet ski, ele caiu, cara. O jet ski atropelou ele, entendeu? E Ele caiu de jet ski, atropelou ele. porque o jet ski, quando você cai, ele fica meio que rodando, ele não tem freio, né? Ele fica meio que rodando até o motor parar de funcionar. Aí ele caiu, ele caiu e o jet ski foi e voltou. Aí acertou o casco na cabeça dele e ele foi afogando, né? Foi afogando. Caramba. Sangue pra Nossa cacete, entendeu? Mas enfim, o Senna ele morreu em 94, né? Com aquele acidente lá. Onde é que foi esse acidente mesmo? Eu esqueci o nome da pista. Foi na Itália, não foi? Então, na Itália e ele tava lá correndo e... Tipo, o carro era diferente, né? Era um carro... Eu não lembro agora como Eu acho é que que era era o Williams. usado. Acho que esse carro era o Williams, sabe? Não, era o Williams, mas só que era o Williams, mas só que o tipo de carro era mais moderno. Era uma coisa tipo controle remoto, o carro subia, descia, tinha amortecimento assim. Era uma coisa nova. E, tipo, estavam testando ainda. Então o Senna eu acho que teve dificuldade para manusear isso, se adequar e tudo mais. E antes dele morrer, teve a morte de outro piloto que morreu feio também. Sim. E ele tava levando nessa corrida que ele morreu, o Senna, tava levando a bandeira do piloto que morreu. Sim. E uma das coisas mais aterrorizantes que ficou pra gente, mesmo antes da corrida, é uma imagem que tem dele encostado no carro, olhando para baixo, assim, com o olhar perdido, sabe? Triste. Você via, assim, Ele tava... Eu lembro uma disso. coisa assim, sabe? Vi. E, tipo, aquilo ficou emblemático. E muita gente viu aquilo ali, tal, e tal, e depois acontece aquilo. É muito estranho. Foi um momento muito estranho para todo mundo, sabe? E tipo, falavam muito que ele tinha morrido no hospital. Porque ele não poderia morrer na pista, né? Porque se ele morresse na pista, a corrida ia ser cancelada. Porque tinha uma lei lá da Itália que se o piloto morresse na pista, a corrida era cancelada. Então eu acho que eles esconderam isso. Porque dizem que o último suspiro do Senna foi quando ele balançou a cabeça ali no carro, naquela hora lá. E levaram ele pro hospital. Não, naquele momento muita gente ainda teve esperança. E quando falaram que ele morreu, o pessoal não aceitava, porque tipo, o pessoal tinha visto que ele estava mexendo ali a cabeça. Sim. Mas aquele GP foi todo zicado. Tudo que aconteceu naquela época ali, naquelas corridas. O Barrichello teve acidente. O outro cara tinha morrido na outra corrida. Teve uma batida de carro que voou pneu para cima do pessoal. Teve gente que trabalhava ali nos pitstops que foi atropelado. Foi tudo. Tipo, na sexta foi o Barrichello e no sábado foi o austríaco, o Ratzenberg. É isso. Só que o Rubinho, ele sobreviveu. Sim. Foi hospitalizado e tal, sofreu uma fratura no nariz lá, mas o Ratzenberg morreu. Sim. Morreu, tipo... E o Senna, se ele vencesse a corrida que ele morreu, o Senna, ele ia levantar a bandeira da Áustria lá. Do Schwarzenegger. I'll be back. I'll be back. Então é isso, cara. O Senna, pra mim, ele é um herói nacional. Mas, tipo, a morte do Senna foi a imagem assim que fica na cabeça das pessoas também foi aquela imagem do funeral lá, né? Dele andando em São Paulo, todo mundo chorando ao redor, soltando folheto dos prédios, e aquela imagem tá até no documentário do Senna. Aquilo ali é muito triste, mano. Muito triste. Teve até avião da Força Aérea. Tipo, foi um momento muito... Creio que foi um momento muito triste pro brasileiro. Tem até uma brasileira que fala no documentário que
o Brasil tem muita gente com fome, muita gente triste, sem trabalho, sem educação, e o Senna era a única alegria do país, e não tinha mais essa alegria, porque ele tinha morrido, né? Então, Sim. acho que foi foi um momento muito triste para todos ali naquele momento, e para mim também, que vi essa cena, mesmo sem ter vivido na época, para mim foi uma cena muito, assim, pesada, bem triste, bem pesada, assim, entendeu? Depois de uma despedida silenciosa, intensa e comovente que durou mais de 22 horas, o corpo de Ayrton Senna recebeu, na saída do hall da Assembleia Legislativa, as últimas homenagens oficiais. Foram as honras que só se prestam aos chefes de Estado. E mais do que isso, o carinho que só se dá a um grande líder. Então a gente vai encerrando por aqui esse podcast. Eu queria pedir novamente para vocês seguirem nas redes sociais, seguirem a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram e também lá no YouTube. E você queria falar mais alguma coisa, Dark? Não, só isso. Agora eu preciso tomar um café e eu espero que vocês gostem muito dessa... Acho que a gente foi mais sério hoje, né? A gente nem falou da... De quem? Da Galisteu? Da Galisteu, né? Se depilando na Playboy, a gente nem falou dela direito. Eu já falei isso, cara. Tem prêmio melhor do que pegar a Galisteu e a Xuxa? Não sei, aí a gente pode perguntar pro Pelé. Porra. Por quê? O Pelé pegou quem? Xuxa. Não, engraçado disso tudo foi assim. A Xuxa virou e falou assim: eu fiquei Pelé. Nossa, ele tinha um pé muito feio. Aí falaram isso pro Pelé. A Xuxa falou que você tem um pé muito feio. Aí ele: pô, se ela lembra do pé, imagina do resto. Como eu falei, a gente não ia contar aqui a vida inteira do Senna, mas a gente tá lançando esse podcast perto da data do falecimento do Senna, que é 1º de maio. E o Senna tem um significado pra mim, pro Dark, pra todo brasileiro, e ele pegou a Galisteu. Ele pegou a Galisteu. Mas até o Gugu pegou, então. Até o quê? Até o Gugu pegou a Galisteu, né? A Galisteu é mais rodada do que... Enfim. Do que a roda de Fórmula 1. Fique aí com uma frase, uma frase do Senna, um ensinamento do Senna nesse final de podcast. Valeu? Forte abraço, vejo vocês no próximo podcast. Valeu, falou! Valeu. A todos vocês que assistiram esse programa e que já viram tantas outras entrevistas minhas, seja o papai, a mamãe, a vovô, a vovó, a criança ou o adolescente, talvez eu tenha passado muitas realizações, muitos desafios, muitos sonhos de uma vida maravilhosa, uma vida de sucesso, uma vida de diversões. E eu realmente sou privilegiado, eu sempre tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.